Aleluia. Nós vamos receber neste momento o servo do Senhor, pastor Valdeci, que será a boca do Senhor para mim e para a sua vida, em nome do Senhor Jesus. Amém? Amém. Glória a Deus. Povo de Deus, boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Paz seja convosco. Amém? Feliz com Jesus? Amém. Amém. Pegue na sua mão a sua Bíblia, em nome de Jesus. Glória a Deus. Abra no Evangelho de João, capítulo de número 11. João, capítulo de número 11. Glória a Deus, aleluia. Amém? João capítulo 11, verso de número 34. Diz assim: E disse: Onde o puseste? Disseram-lhe: Senhor, vem e vê. Jesus chorou. Disseram, pois, os judeus: Vede como o amava. E alguns deles disseram: Não poderia ele, que abriu os olhos ao cego, fazer também com que este não morresse? Jesus, pois, movendo-se outra vez, muito em si, foi ao sepulcro. E era uma caverna e tinha uma pedra posta sobre ela. Disse Jesus: Tirai a pedra. Marta, irmã do defunto, disse: Senhor, já cheira mal, porque já fazem 4 dias, ou já é de 4 dias. Disse-lhe Jesus: Não te hei eu dito, se creres verás a glória de Deus? Tiraram, pois, a pedra, e Jesus, levantando os olhos para o céu, disse: Pai, graças te dou, porque me ouves, porque haveres me ouvido, ou sempre me ouves. Eu bem sei que sempre me ouves, mas eu disse isto por causa da multidão que está ao redor, para que creiam que tu me enviastes. E tendo dito isto, clamou com grande voz, ou em alta voz: Lázaro, vem para fora. Diga: Lázaro, vem para fora. Amém. E o defunto saiu, tendo as mãos e os pés ligados com faixas, e o seu rosto envolto num lenço. Disse-lhe Jesus: Desligai-o e deixai-o ir. Muitos, pois, dentre os judeus que tinham vindo a Marta, e que tinham visto o que Jesus fizera, creram nele. Amém? Pode se assentar em nome de Jesus. Feche os seus olhos. Peça ao Espírito Santo para falar ao seu coração nessa noite, em nome de Jesus. Grandioso Deus e eterno Pai, Deus, em nome de Jesus, nós nos colocamos diante da Tua presença mais uma vez, pedindo ao Senhor, a Deus, que fale conosco, que nos abençoe através da Tua palavra, porque só o Senhor, ó Deus, só o Senhor tem palavra de vida eterna, no nome santo e poderoso de Jesus Cristo. E você diz amém. Amém? Vamos dar mais uma salva de palmas para Jesus. Mistura com glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Irmãos, nós lemos aqui um texto da palavra de Deus, onde Jesus, ele ressuscita não apenas uma pessoa que estava na multidão, que acompanhava na multidão, não alguém que Jesus avistou nos lugares onde ele passava,
Mas Jesus ressuscitou um homem que era seu amigo. Jesus, ele era amigo de Lázaro. Jesus era amigo de Marta e Maria, que eram irmãos. Então Jesus, sempre quando Jesus passava na cidade de Betânia, Jesus ia até a casa dos seus amigos. Em algumas oportunidades, Jesus, ele repousava ali, ele se alimentava ali. Enfim, havia uma intimidade tão grande entre Jesus e esta família e esses irmãos, Lázaro, Marta e Maria. E a Bíblia diz então que Jesus sempre passava por ali. Mas numa certa feita, Jesus estava bem distante de Betânia, e a Bíblia diz que Lázaro, ele veio a adoecer. Lázaro veio a adoecer. E toda doença, meu irmão, minha irmã, ela primeiro, para ela se agravar, ela começa com alguns sintomas. Ela começa com alguns sintomas, até chegar um ponto onde a pessoa ela fica debilitada. E foi o caso que aconteceu. Imagino eu que Lázaro já amanheceu não se sentindo bem. Passou-se algumas horas e ele foi se sentindo cada vez pior, até chegar um ponto onde o desespero tomou conta. Eu imagino que a princípio, como nós, a princípio, quando nós sentimos uma dor de cabeça, alguma coisa, automaticamente a gente pensa: vou tomar aqui um analgésico, vou tomar aqui um remédio, vou tomar um chá, alguma coisa para ver se melhora. Imagino eu que isso aconteceu, que eles deram algo para Lázaro para ver se passava aquele mal-estar, aquela dor, aquela situação. Mas podemos conjecturar que não resolveu nada. Não resolveu nada. E muitas vezes quando nós estamos assim, quando não resolve nada, automaticamente, se continuar assim, eu vou ter que ir no médico, vou ter que procurar o médico. Aí a Bíblia diz então que esse homem, imagino que ele chegou a ir até algum especialista, mas não resolveu nada. A enfermidade continuou. A enfermidade continuou no corpo daquele homem, mesmo tendo o diagnóstico da ciência, não resolveu o problema. E quando a gente chega a um ponto que o recurso aqui da terra não resolve, pode ter certeza que o recurso que vem do céu, ele não falha. O recurso que vem de Deus não falha. Não falha. Mas alguém vai dizer: pastor, mas eu já ouvi pessoas que às vezes estavam com a situação, até foram na igreja e passou um tempo depois, aquelas pessoas morreram. Meu irmão, minha irmã, entenda uma coisa: todos nós que permeamos a terra, estamos sujeitos a morrer de uma enfermidade. Se houver um propósito de Deus curar, Ele vai curar. Mas se não houver um propósito de Deus curar, muitas vezes Deus não quer curar é o corpo físico, Deus quer curar é a alma da pessoa. Porque é preferível, meu irmão, entenda uma coisa, é preferível a nossa carne deitar essa terra, porque perdemos a nossa morada no céu. Tem muita gente que se preocupa muito com a sua vida aqui, mas esquece que depois que essa matéria deitar, a vida continua.
Mas continua onde? Na eternidade com Deus ou na eternidade com Satanás e seus demônios? Aí é que está a diferença. Cuide do corpo, cuide da saúde, mas não se esqueça de cuidar da sua alma. Não se esqueça de cuidar da sua alma. Cuide das suas finanças, cuide da sua saúde, cuide da sua família, mas não deixe de cuidar da sua alma. A Bíblia diz que houve um homem que ajuntou tanto dinheiro. Jesus contando a história de um homem que ajuntou tanto dinheiro, que ele na sua cabeça diz: pronto, eu estou tão farto, o que eu vou fazer? Eu vou quebrar esse celeiro, vou fazer um outro maior, para estocar mais alimento, para me ficar mais. A Bíblia diz que ele ouviu uma voz dizendo: louco, louco, esta noite pedirão a sua alma, e o que tens guardado, para quem ficará? Então ele se preocupou tanto com a sua fortuna, com os seus bens, mas se esqueceu da sua alma. E quem não se preocupa com a sua alma, Jesus disse, é louco. Porque para muita gente, não, o inferno é aqui. Não, o inferno é aqui. Se o inferno fosse aqui, Jesus falava, o inferno é aqui. Não, quando eu morrer eu vou para o céu. Se não tiver com a alma na presença de Deus, na mão do Senhor, não vai para o céu não. Tem um ditado por aí que ele é verídico: nem sempre querer é poder. Nem sempre querer é poder. Porque em Deus você pode até querer, mas se você não estiver na presença de Deus, você vai ficar só no querer. Eu quero, eu quero ser um grande médico, eu quero ser um grande advogado, eu quero. Está estudando? Não, então vai ficar só no querer. Então tudo passa por um empenho, tudo passa por um renúncio. Você vai renunciar um tempo para estudar, você vai renunciar alguns passeios para estudar, para você chegar onde você quer. Mas se você não abrir mão de algumas coisas, você não vai chegar nunca lá, né? Essa é a realidade. E para entrar no céu também não é diferente. Se você não exercer a sua fé, se a sua fé não estiver no Senhor, você vai ficar querendo ir para o céu, mas não vai entrar lá. Então nem sempre querer é poder. Então a Bíblia nos mostra então que Jesus, ele fica sabendo dessa história, que Lázaro estava doente, estava à beira da morte. Como eu já disse, a coisa foi se agravando. Chegou um momento que saiu do controle do homem, mas quando sai do controle do homem, coloca na mão do Senhor, porque ele não perde o controle. A Bíblia diz então que na hora que a situação agravou, quando eles viram que não tinha mais jeito, eles lembraram do amigo. Por isso que é bom você ter amigos. Por isso que é bom nós termos amigos. Porque quando você tem amigo, a palavra de Deus se cumpre. Você vai se alegrar com os que se alegram, mas também vai chorar com os que choram. É bom ter amigos. A Bíblia diz então que eles lembraram do amigo. Opa! Aquele nosso amigo, tudo que nós pedimos para ele pode resolver. Vamos chamá-lo. Por isso que o nosso melhor amigo chama-se Jesus.
Porque o amigo que nós temos aqui na terra, eles vão nos ajudar, poderão nos ajudar até um certo ponto. Jesus não era o único amigo que eles tinham. Imagina que eles recorreram a alguns amigos que eles tinham, alguns conhecidos ali, amigos. Mas os amigos da terra não puderam fazer nada. Chegou um momento que os amigos da terra, às vezes o dinheiro que eles emprestaram, resolveu até para comprar os remédios, resolveu até para levar no médico, naquele lugar tal, mas para trazer a cura, aí já é com aquele que pode todas as coisas, já é com aquele amigo que pode mudar a nossa história. A Bíblia diz então que mandaram chamar Jesus. A Bíblia diz que quando os mensageiros chegaram, olha, Lázaro, a quem tu amas, está à beira da morte. Repita comigo, Lázaro. Diga, Lázaro, a quem tu amas, está à beira da morte. Essa foi a palavra deles. Lázaro, a quem tu amas, está à beira da morte. Esse foi o recado que Marta e Maria mandaram os mensageiros levar para Jesus. Como quem diz, vamos falar que o Lázaro, aquele amigo, aquele tanto ama, está à beira da morte. A Bíblia diz que Jesus se demora mais 2 dias aonde ele está. O ser humano, que às vezes, como diz, né? Às vezes não sabe nada do que está acontecendo, sabe o que ele vai falar? Ah, mas que amigo é esse? Falou com o amigo que eu tá morrendo, e ele ainda ficou mais 2 dias lá. Que amigo, hein? Jesus está nos dando uma lição, meu irmão. Quando nós confiamos no Senhor, fica tranquilo. Quando nós verdadeiramente confiamos no Senhor, fica tranquilo. Se Jesus falasse, não vou, aí podia preocupar. Aí podia falar, agora, se nem Jesus quis vir, acabou, agora acabou. Mas a Bíblia diz que Jesus se demorou mais 2 dias ali. E os discípulos falaram, Senhor, e aí? Jesus, vamos para lá. Vamos até Betânia. Aí, mas agora há pouco queria apedrejar o Senhor. Nós vamos voltar para lá. Aí Jesus conversa com eles. Quando eles estão indo, olha o que Tomé vai dizer. Agora há pouco queriam matar ele, agora nós vamos lá para morrer junto com ele. Você lê o texto, João capítulo 11, narra essa história. Aí a Bíblia diz que Jesus então está indo para Betânia. Quando Jesus está se aproximando de Betânia, a notícia começa a se espalhar. Jesus está vindo aí. Vou dar mais uma oportunidade para você adorar o Senhor. Jesus está vindo aí. A solução está chegando. A solução está chegando. A Bíblia diz que quando Jesus adentra a cidade, quando alguém diz Jesus está chegando, a Bíblia diz que Marta, mais que desesperada, ela sai correndo igual uma doida e chega diante do Senhor e diz, Senhor,
Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Ou seja, o Senhor chegou tarde demais. O Senhor se atrasou. Entenda uma coisa: o nosso Deus, Ele não tarda e nem falha. Ele chega na hora certa na vida daquele que crê. Tem alguém que crê? Aplaude e glorifique o nome dele nessa noite. Aí a Bíblia diz que Jesus chega. Marta disse: se o Senhor tivesse, meu irmão não teria morrido. Aí Jesus olha para ela e disse: o teu irmão há de ressuscitar. Olha o que ela vai dizer para Jesus. Depois disse, pois, Marta a Jesus: Senhor, se tu estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Mas olha o que ela vai dizer: mas também agora sei que tudo quanto pedires a Deus, Deus te concederá. Disse-lhe Jesus: teu irmão há de ressuscitar. Sabe o que ela falou? Olha a contradição. Por isso nós mantemos uma coisa: Jesus, ele é tão poderoso que ele conhece o coração do homem. Olha o que a mulher disse. O que ela disse? Senhor, mas agora eu sei que tudo quanto o Senhor pedir a Deus, Deus vai te conceder. Aí Jesus disse: teu irmão há de ressuscitar. Sabe o que ela falou? Ao invés dela glorificar, ao invés dela dar aleluia, ao invés dela regozijar, olha o que ela falou: eu sei que há de ressuscitar na ressurreição do último dia. Ela acabou de falar: eu sei que se eu pedir para Deus, Deus vai fazer. Aí Jesus falou: ele vai ressuscitar. Jesus liberou a palavra de vitória. Aí ela foi dizer: eu sei, ele vai ressuscitar no último dia, meu irmão. Jesus conhecia o coração dela, por isso que ele falou: ele vai ressuscitar. Aí a Bíblia diz que ela libera essas palavras. Ele diz: ele vai ressuscitar no último dia. Aí Jesus: acho que você não entendeu. Você não entendeu, Marta. Ele disse: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Ele estava dizendo: Marta, entenda uma coisa. Você disse que crê que se eu pedir, Deus vai ouvir. Aí agora você fala que ele vai ressuscitar. Não, Marta. Quem está aqui é a ressurreição e a vida. O seu irmão acreditava e hoje mesmo ele vai sair da sepultura. Não entendi. Marta, você pode até não estar acreditada que o seu sonho morreu, mas nessa noite ele vai ressuscitar. É só para quem crê. Aleluia. Aí a Bíblia diz então que Jesus, ele disse: todo aquele que vive e crê em mim nunca morrerá. Crês tu nisso? Aí a Bíblia diz que ela sai dali, chega para a irmã dela, olha o que ela falou. Tendo, pois, Maria chega, Marta levantou-se, ainda Jesus não tinha chegado à aldeia, mas estava no lugar onde Marta o encontrara. Ou seja, ela deixou Jesus ali e foi embora. Vendo, pois, os judeus que estavam com ela em casa, e costumava Maria apressadamente se levantar e saíra, seguiram-na dizendo: vai ao sepulcro chorar. Ou seja, eles viram Maria se levantando e disseram: ela está indo chorar. Só que Marta tinha falado com Maria, e dito isto, partiu e chamou em segredo. Em quê? Segredo em particular. E disse a sua irmã, dizendo: o mestre está aqui e chama-te. Aonde que
Jesus mandou Marta chamar Jesus? Jesus mandou Marta chamar Jesus? Não. Jesus não mandou. Mas no psicológico ela chegou, olha, comigo não deu certo. Era para ele ter vindo comigo, mas Jesus ficou no mesmo lugar que ele estava. Por causa das palavras, Jesus permaneceu no lugar que ele estava. Então, irmão, dependendo do que nós falamos, se nós não acreditarmos, irmão, Jesus vai continuar parando no lugar que ele está. Enquanto nós realmente cremos nele. Aí ela chega para a irmã, não, talvez com a minha irmã não dá certo, né? Ela chega em particular. Jesus está te chamando. Aí ela levanta apressadamente e vai até Jesus. Só que quando ela chega diante do Senhor, ela se prostra diante de Jesus. Ela se prostra, diferente de Marta. E ela fala as mesmas palavras. Aí a Bíblia diz então, onde nós começamos a leitura. Depois e disse, onde puseste? Disseram, Senhor, vem e vê. Jesus chorou. Disse-lhe, pois, os judeus, vede como amava só presilhas chorando. Mas olha aí a contradição. E alguns deles disseram, não poderia ele, que abriu os olhos ao cego, fazer também com que este não morresse? Ou seja, peraí, ele amava tanto assim? Então por que ele não veio antes que o rapaz morresse? Então, já que ele abriu os olhos ao cego, então por que ele não veio cá e curou o nosso amigo Lázaro? Por quê? Ele chega agora que já está tudo sepultado, depois já está enterrado? Claro, irmão, o nosso Deus, ele é assim. Ele gosta de resolver coisas que tem gente que já colocou o ponto final. Tem muita gente que já colocou o ponto final na sua história, mas nessa noite o Senhor está dizendo, eu estou aqui, e enquanto eu estiver na sua vida, quem coloca o ponto final sou eu. A história não terminou, o milagre de Deus vai acontecer na sua vida. Se você crê, aplauda e glorifique esse Deus poderoso. Aí a Bíblia diz que Jesus então chega, verso 39. Jesus, pois, movendo-se outra vez, muito em si mesmo, foi ao sepulcro, e era uma caverna que tinha uma pedra posta sobre ela. Disse-lhe Jesus, tirai a pedra. A palavra de Deus foi essa, tirai a pedra. Tirai a pedra. O milagre aconteceu, mas Jesus deu uma ordem, tirai a pedra. Essa foi a primeira ordem de Jesus, tirai a pedra. Tem muita coisa na nossa vida, meu irmão. Entenda isso. Tem muita coisa na nossa vida que são pedras que impedem Deus de fazer um milagre acontecer. A nossa incredulidade é uma pedra que tem que ser tirada. O nosso achismo tem que ser uma pedra que tem que ser tirada. A nossa ansiedade é uma pedra que tem que ser tirada. O nosso medo, muitas vezes, de falar algumas coisas, é uma pedra que tem que ser tirada. Então Jesus, tirai a pedra. Aí Jesus manda tirar a pedra. A nojentinha, que é nojentinha, ela virou para Jesus, Marta, irmã do defunto, e disse, Senhor, já cheira mal, porque fazem 4 dias. Meu irmão, Jesus não veio ali para cheirar o defunto, ele foi ali para fazer o defunto ressuscitar. Ele foi ali para fazer o milagre acontecer. Jesus não foi ali para chorar a morte da bezerra, não. Jesus foi ali para liberar o milagre. Jesus não veio aqui para ouvir lamentações, ele veio aqui para fazer um milagre na sua vida, se você crer. Ele veio para ser adorado, e quando ele é adorado, o milagre acontece, porque antes do milagre teve adoração. Antes do milagre teve adoração. Antes do milagre teve
rendição. A Bíblia diz que Maria chegou aonde Jesus estava e vendo, lançou-se aos seus pés. Ela se prostrou diante do Senhor. Enquanto a outra, Senhor, já cheira mal. Já cheira mal. Só que antes de Jesus chegar lá, Jesus fez uma pergunta: aonde o puseram? Eles disseram: vem e vem. Eles levaram Jesus aonde estava o problema. Eles apresentaram o problema para Jesus. A Bíblia diz então que Marta: Senhor, cheira mal. Cheira mal. Mas a ordem foi: tirai a pedra. Repetindo: tirai a pedra. Enquanto a pedra não for retirada, o milagre não acontece. Tira a dúvida do seu coração, tira a incerteza, tira a incredulidade, tira o medo de fazer a vontade de Deus, tira a vergonha de ficar pensando: o que os outros vão pensar quando eles veem que agora eu sou crente, quando eles veem que agora eu estou servindo a Deus, quando eles veem que agora eu estou indo na igreja, que agora eu estou cultuando ao meu Deus. O que eles vão pensar? Você tem que ter preocupar o que os outros vão pensar. Não, continue buscando ao Senhor. Se falaram mal de Jesus, não vão falar mal de mim e de você. Se perseguiram Jesus, não vamos perseguir. Mas se Jesus triunfou, nós também vamos triunfar. Ele diz: eis que estou convosco todos os dias. No mundo tereis aflições. Tende bom ânimo, pois eu venci. E se Ele está conosco, a vitória é garantida no nome de Jesus. Se você crê, aplaude e glorifique o nome dele nessa noite. Glória a Deus. Aleluia. Aí a Bíblia diz que Jesus disse: Marta disse: Senhor, já cheira mal. Já fazem 4 dias. Primeiro, irmão, não importa quanto tempo a situação e o problema está instalado. Não importa. Quando você se encontra com Jesus, quando você tem um encontro com Jesus, o milagre acontece. Quando nós verdadeiramente encontramos com o Senhor, nos rendemos a Ele mediante a palavra de ordem dada, porque Ele tem uma palavra de ordem. Se eles não tirassem a pedra, pode ter certeza, nada ia acontecer. Era Jesus falando: vocês querem o milagre, ver o milagre acontecer? Então faça alguma coisa. Faça alguma coisa. Ou seja, milagre não vem de mão beijada. Tira a pedra. Movimenta a sua fé. Tirar a pedra já é com vocês. Trazer o defunto para fora já é comigo. Fazer o defunto ressuscitar já é comigo. Tirar a pedra já é com vocês. Mas já fazem 4 dias. Não importa o tempo que o problema ou a situação se encontra, quando Jesus entra na história, a morte não pode permanecer aonde a vida chega. Aí a Bíblia vai dizer, verso 41: tiraram, pois, a pedra. Já obedeceram. Tiraram, pois, a pedra. E Jesus, levantando os olhos para o céu, eleva os meus olhos para o monte, para o alto, porque de lá me virá o socorro. O meu socorro vem do Deus que fez os céus e a terra. Então Jesus, erguendo os olhos para o céu, disse: Pai, graças te dou por haveres me ouvido.
Jesus falou? Graças te dou por haveres me ouvido. Lázaro nem tinha ressuscitado ainda, ele já estava agradecendo. Entenda uma coisa, meu irmão, isso aqui é fé. Agradeceu antes do milagre acontecer. Tem gente que só é grato se Deus fizer um milagre, eu agradeço. Se o Senhor fizer um milagre, eu faço. Se o Senhor fizer um milagre, eu adoro. Se o Senhor fizer um milagre, eu jejuo. Se o Senhor fizer um milagre, eu começo a me empenhar nas coisas de Deus. Se o Senhor fizer, quer fazer uma troca, Jesus diz, graças te dou. Graças te dou, porque por me haveres ouvido. Eu bem sei que sempre me ouves, mas eu disse isso por causa da multidão que está ao redor, para que creio que tu me enviaste. Ou seja, resposta de oração para aquilo que é impossível. Deus tem, quando nós cremos no poder da ressurreição, Ele tem resposta de oração para aquele que crê no impossível. A Bíblia diz que tudo é possível àquele que crê. Por quê? Porque para Deus não existe coisa impossível. É por isso que nós temos que orar. Quer resposta? Ore. Quer resposta? Ore. Mas entenda, agradeça. Entenda que a gratidão, ela vem antes do milagre. Tem gente que agradecer depois que não, a gratidão ela vem antes. Lembra de Daniel? Quando Daniel soube que o edito estava escrito, que iam lançar ele dentro da cova dos leões, a Bíblia diz que ele foi para o quarto dele, abriu a janela, começou a orar, e a Bíblia diz que ele foi dar graças a Deus, como ele antes sempre fazia. Ele sempre agradecia a Deus. Meu irmão, a cabeça dele, meu irmão, já estava prestes para ser jogada dentro da cova, e mesmo assim ele foi agradecer. E sabe o que aconteceu? Enquanto ele agradecia, Deus dizia, anjo, vai lá e entra dentro daquela cova, entrava a boca daqueles leões. Então quando Jesus começou a agradecer, ele disse, eu sei porque por haveres me ouvido. Deus já tinha liberado o milagre. O milagre já está liberado sobre a mim e sobre a sua vida. O que nos falta é ser mais gratos. O que nos falta é agradecer. O que nos falta é adorar antes do milagre acontecer. Temos que inverter as coisas. Jesus agradeceu antes de Lázaro ressuscitar. Daniel agradeceu antes do Senhor livrar ele na cova dos leões. Isso é ser grato. Isso é atrair, é chamar o milagre à existência. Ser grato e orar ao Senhor. Não existe milagre sem oração. Tudo que você adquire é resposta de oração. Tudo que Deus faz na minha vida e na sua vida é porque um dia você orou. Oração. Se estamos aqui hoje, se você está me assistindo aqui hoje e está vivo, é porque alguém orou para que Deus guardasse a sua vida, para que Deus te livrasse da morte, para que você continuasse sonhando, para que você continuasse buscando, para que você alcançasse, para que você usufruir das bênçãos de Deus na sua vida. Então seja grato, mas ore pelo impossível, porque o nosso Deus é o Deus do impossível. Você crê? Aplaude e glorifica o nome dele mais uma vez nesse lugar. Aleluia! Aí olha o que a Bíblia vai dizer, verso 43. Jesus dizendo, verso 42. Eu bem sei que sempre me ouves. Que o quê? Sempre, diga sempre. Diga sempre. Eu sei que sempre me ouves. Mas eu disse isso por causa da multidão
que está ao redor, para que creiam que tu me enviastes. Jesus orou para que eles ouvissem. Então tem hora que você tem que fazer oração para até o vizinho da sua casa ouvir, para que eles vejam que você crê num Deus que faz milagre. Às vezes os seus ouvintes, seus vizinhos, ou seus colegas de trabalho, ou seus colegas do dia a dia, ouvem as suas murmurações, as suas reclamações, mas não ouvem você falar com o seu Deus, não ouvem você glorificar o seu Deus. Então Jesus disse: eu disse isso, eu sei que o Senhor sempre me ouve, mas eu disse isso para que a multidão creia que o Senhor me enviou. Então nós somos chamados para ser instrumento, para que as pessoas venham crer no Deus Todo-Poderoso. Aí a Bíblia diz então que, olha o que Jesus disse, verso 43: e tendo dito isso, clamou em alta voz, ou com grande voz: Lázaro, vem para fora. Primeira coisa, meu irmão, o seu milagre tem que ter nome. Se você não sabe o que você quer, como é que Deus vai fazer o milagre? Então o nosso milagre tem nome. Jesus é tão poderoso, ele disse: Lázaro, sai para fora. Repita comigo: Lázaro, sai para fora. Sabe por quê? Porque alguém apresentou o seu milagre para Jesus, e o nome do milagre era Lázaro. Qual que é o seu milagre? Qual que é a sua bênção? O que você busca em Deus? É o trabalho? É a saúde? É a conversão da família? O que você busca em Deus? Se você não falar o seu milagre para Ele, não, mas eu não preciso. Deus sabe, meu irmão, entenda uma coisa. Ele sabe, mas Ele quer que você bota para fora. Bota para fora. Ele disse: Lázaro, sai para fora. Por quê? Porque Lázaro foi apresentado. O milagre que foi pedido foi Lázaro. Se Jesus grita: defunto, sai para fora, todas as sepulturas que estavam ali iam se abrir e todos ressuscitariam. Todos. Mas ali tinha alguém que apresentou o milagre. Se mais alguém chega: Senhor, aproveita o câncer, só vai ressuscitar lá, então ressuscita o João também, ressuscita a Mariazinha, ressuscita o Pedro também. Se alguém mais chega, Jesus vai: Lázaro, sai para fora, aproveita e sai o João, sai a Maria. Meu irmão, eu não sei quantos milagres você já sepultou, você já deu por sepultado, mas apresenta nessa noite que vai ressuscitar. Aquilo que você precisa, coloca na mão dele, apresenta o nome do milagre, porque ele vai ressuscitar. Era Jesus dizendo, quando Jesus disse: Lázaro, sai para fora, ele estava dizendo: ninguém vai enterrar aquilo que eu te prometi, ninguém vai enterrar o milagre, a bênção de Deus na sua vida. É só para quem crê. Aplaude e glorifique se você crê nesse Deus que fez a promessa. Aí a Bíblia diz que: e o defunto saiu, tendo as mãos e pés ligados com faixas, ou seja, amarrados com faixas, e o seu rosto envolto num lenço. Disse Jesus: desligai-o e deixai-o ir. Você tem que começar a acreditar na voz de Jesus. Você tem que começar a acreditar na palavra de Deus. Jesus falou: Lázaro, sai para fora. Mas antes de dizer isso, ele disse: olha, aonde vocês o colocaram? Ele fez uma pergunta: aonde está o problema?
Aí quando chegou diante do problema, ele tira o que está impedindo o milagre de acontecer. Tira a pedra. Tira a pedra. Aí depois Jesus ora e ele disse: Lázaro, sai para fora. Quando Lázaro saiu, Jesus deu mais uma ordem. O Senhor disse a Jesus: desligai-o e deixai-o ir. Ou seja, a morte não tem poder sobre a voz de Jesus. Se Jesus falou: Lázaro, sai para fora, ele ressuscitou. Mas agora, desata. Desata. Porque tem gente que recebe o milagre e quer ficar com o milagre atado, com o milagre preso. Ou seja, não divulga, não deixa o milagre caminhar, não é testemunho do que Deus fez. Jesus olha, solta ele, desata ele. A morte tentou prendê-lo, desata ele. Aí diz que eles soltaram Lázaro, e Lázaro desatai-o e deixai-o ir. E muitos, pois, dentre os judeus que tinham vindo a Maria e o que tinham visto o que Jesus fizera, creram nele. Se você não desamarrar, ou seja, não liberar com a sua boca aquilo que Deus fez na sua vida, o milagre vai continuar dentro da sepultura. O milagre vai continuar aprisionado. Jesus desata ele e deixa ele ir. Deixa ele ir, porque agora vai ser testemunho de milagre. Agora vai ser testemunho de que a ressurreição e a vida está neste lugar. Então entenda uma coisa: seja testemunho de Deus. Pastor, mas o que eu tenho para contar é tão pequeno. Às vezes quando você é nas pequenas coisas que Deus revela o tamanho da sua fé. Tudo começa no pequeno. Se você não é fiel no pequeno testemunho, não tem como Deus ser fiel, te colocar num grande testemunho. Seja fiel no pequeno, que sobre o muito Ele te coloca. Amém? Coloque o pé no seu lugar. Feche seus olhos. Senhor, meu Deus e meu Pai, Tua palavra foi ministrada, Senhor. Deus, que ela possa alcançar nessa noite o alto, o coração do Teu povo, o coração da Tua igreja, o coração de cada ouvinte nessa noite, Senhor. Pois esta mesma palavra diz que a fé vem pelo ouvir, e ouvir pela palavra de Deus. Pai, em nome de Jesus, que o Senhor encontre nessa noite corações abertos, corações receptíveis, corações obedientes à Tua palavra. Porque caso contrário, meu Deus, a palavra não surtirá efeito. Porque o coração bom, o coração aberto, como o Senhor disse, o coração que é uma terra boa, é um coração que está disposto a obedecer. É um coração que está disposto a dizer sim à vontade do Senhor. Então, em nome de Jesus, meu Deus e meu Pai, que a fé de muitos venham ser ressuscitadas nessa noite. Às vezes é a fé que precisa ser ressuscitada. Então ressuscita a fé do Teu povo. Ressuscita a crença dessa pessoa que já está desacreditada. Essa pessoa que hoje nem congrega mais, Senhor, devido a tanta decepção, devido a tanta situação adversa. Ó Pai, que nessa noite ressuscita a fé dessa pessoa, ressuscita a crença dela. Pai, que a pedra da cegueira espiritual seja arrancada nessa noite. Que essa pessoa passe a crer na Tua palavra como ela é, Senhor. Uma palavra que está além da letra. Porque o Senhor mesmo diz que a letra mata. E a letra tem matado muitas pessoas.
A letra, ela rouba a essência da palavra. A letra, ela rouba aquilo que o Senhor libera do alto dos céus. Mas quando nós cremos, Senhor, na Tua palavra, quando entendemos que esta é a voz do Senhor, a palavra que saiu da Sua boca, quando nós cremos, Senhor, quando nós obedecemos, o milagre é liberado, a bênção é liberada. Não que o Senhor, ó Pai, faça barganha, mas o Senhor mesmo disse que se nós cremos, se nós acreditarmos, se nós guardarmos, se nós obedecemos, todas as bênçãos nos alcançarão, as promessas nos alcançarão, as bênçãos nos alcançarão. Mas se nós desobedecemos, Senhor, se nós endurecemos o coração, não poderemos ver o milagre acontecer, não poderemos ver as transformações, as curas, aquilo que o Senhor tem preparado a acontecer. Então, em nome de Jesus, que nessa noite, se for preciso, meu Pai, ressuscitar a fé, ressuscita a fé de muitos. Pai, se for preciso, cura muitos nessa noite. Ó Pai, libera milagres sobre esta vida nessa noite. Ó Deus, nós sabemos que a Tua palavra ela é pura, a Tua palavra é a verdade, e que os ouvidos do Senhor não estão agravados para que não possa nos ouvir, nem as Tuas mãos encolhidas para que não possa salvar. Então alcança essa pessoa com a Tua mão, alcança essa pessoa com a Tua mão de poder e libera a cura, libera a libertação, muda a história dessa pessoa. Ó Deus, que a vida dela nunca mais venha a ser a mesma depois dessa palavra, se ela estiver disposta a tirar a pedra, a obedecer a Tua palavra. É o que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. E se você crê, aplaude e glorifica esse Deus Todo-Poderoso. Diga aleluia, diga glória, diga glória, diga glória, diga aleluia.